Oi, turma. Hoje nós vamos iniciar o Evangelho de Maria Madalena. Esse livro foi feito por José Lázaro Boberg e o prefácio é feito pela Júlia Nezu. Eu vou dar uma lida na capa, contracapa, como eu sempre faço, né, para apresentar o livro. E aqui a gente tem assim: Maria de Madalena, ou Maria Madalena, é a figura feminina mais citada no Novo Testamento, 13 vezes, ainda mais que Maria, a mãe de Jesus. Muitas lendas surgiram em torno dela, como a de que teria sido prometida ao apóstolo João e por isso o acompanhou a Éfeso, onde morreu e foi enterrada. Mas nenhuma lenda se tornou mais forte do que aquela afirmando que Madalena seria uma prostituta. E isso minimizou seu papel de liderança. Nesse livro, José Lázaro Boberg busca reconstruir a verdade sobre essa personagem, a partir de um texto encontrado no século IV, no Egito, narrando episódios da vida de Jesus contados por uma mulher que não somente teria sido um dos apóstolos, mas a única que não perdeu a fé em Cristo depois da sua morte, e aconselhava os demais dizendo que Jesus se comunicava com ela através de visões. Essa mulher era Maria Madalena. O autor, José Lázaro Boberg, é formado em Pedagogia e em Direito pela UEMP, Universidade Estadual do Norte Pioneiro do Paraná. É advogado e mestre em Direito pela ITE, Instituição Toledo de Ensino de Bauru, São Paulo. É professor emérito e ex-diretor da Faculdade Estadual de Direito UEMP, Universidade Estadual do Norte Pioneiro de Jacarezinho, Paraná. Como expositor, tem feito palestras e lives em casas espíritas em todo o Brasil. Lecionou em várias faculdades, foi vereador em Jacarezinho por 2 legislaturas, atuou como radialista e comunicador em diversos veículos de comunicação. É autor de 23 livros, sendo 19 pela editora EME e os demais pelas editoras Juruá, Curitiba, editora Chico Xavier BH e Letra Espírita Rio de Janeiro. Segundo José Lázaro Boberg, depois que escrevi sobre os evangelhos gnósticos de Tomé e de Judas descobertos recentemente, outro evangelho tomou conta de meus objetivos. Algo me impulsionava para que trouxéssemos à tona o de Maria Madalena. Ninguém imaginava que existisse um evangelho dela, a única mulher a ter um evangelho com seu nome. Algo me dizia que ela não era tal como tem sido divulgada na religião oficial. O projeto me empolgou e fui à busca das pesquisas dos historiadores de ponta de vários países. Para minha felicidade, não foi em vão. Meu objetivo não é outro senão o de resgatar-lhe a figura diante de tantas afirmações imaginárias atuais. Ela foi esposa de Jesus? Foi meretriz? Foi fundadora do cristianismo? Certamente você vai se surpreender com os comentários sobre a essência deste livro cristão gnóstico. José Lázaro Boberg. Aqui no prefácio, escrito por Júlia Nezu Oliveira, ela diz o seguinte: a figura de Maria de Magdala, talvez o mais forte exemplo da conversão narrado nos evangelhos, sempre me fascinou. Não obstante, me sentisse um tanto incomodada com algumas citações, referências e tradições em torno do seu nome. Ademais, nunca fez muito sentido para mim o fato de Jesus ter aparecido para Maria antes mesmo que para sua mãe ou algum dos seus discípulos. Mas é assim que narram os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. A publicação de O Evangelho de Maria, em 1955, escrito originariamente em grego, lançou novas luzes sobre a personagem. O texto gnóstico veio a lume a partir de 2 fragmentos encontrados em Acme, no Egito, em 1896, quando o pesquisador alemão Dr. Karl Reinhardit
adquiriu na cidade do Cairo um conjunto de textos, hoje conhecidos como Codex Gnóstico de Berlim ou Codex Aquimin. Nesses textos publicados quase 60 anos após sua descoberta, Maria Madalena é tida como discípula de Jesus. Corroborando a tese, vimos recentemente um documentário do Discovery Channel, eu não sei falar direito, gente, Channel, vocês sabem aí, eu não sei, no qual Madalena aparece entre os discípulos. Nele são mostradas provas arqueológicas dos maiores teólogos, estudiosos, peritos e PhDs da atualidade, como Bart de Ehrman, um dos maiores especialistas em estudos bíblicos e origens do cristianismo, e Renton Spear Payne, titular da Cátedra da Religião da Universidade de Princeton, New Jersey, Estados Unidos. A mim, o perfil aí apresentado está mais coerente do que o de simples pecadora sem conhecimentos das coisas espirituais. É esse perfil de discípula capaz de compreender os altos ensinos do Cristo que o leitor verá neste livro do paranaense José Lázaro Boberg. O autor, no entanto, foi ainda mais fundo e fez constar também os trabalhos de Elaine Pagel, autora de Os Evangelhos Gnósticos, e outros pesquisadores que compõem a rica bibliografia citada. O recurso das notas de rodapé, a meu ver, foi muito bem empregado pelo autor, o que enriquece a pesquisa e facilita a compreensão do leitor acerca dos textos gnósticos encontrados em Nag Hammadi. Madalena, segundo os estudiosos, era a discípula que mais compreendia os ensinamentos profundos de Jesus, como se vê na obra gnóstica Pistis Sophia, escrita provavelmente no século III, da qual Boberg transcreve em trecho: Tu és abençoada mais do que todas as mulheres na terra, porque serás a plenitude de todas as plenitudes e a perfeição de todas as perfeições. Nos documentos gnósticos considerados apócrifos, o autor afirma não ter encontrado indício ou informação de que Madalena tivesse sido uma cortesã, uma meretriz. As referências feitas descrevem Maria como a discípula que melhor compreendia o mestre. As pesquisas dos documentos referidos sugerem ainda que Jesus pudesse ter se casado e tido filhos com Madalena. À luz do Espiritismo, temos informação de que Madalena tinha vidências e percepções mediúnicas, faculdades que, segundo o saudoso Hermínio Miranda, no seu livro O Evangelho Gnóstico de Tomé, eram ainda mais notáveis que as do próprio Pedro. Daí se compreende porque Jesus se fez ver a Madalena quando da primeira aparição, pedindo-lhe não a tocasse, visto não encontrar-se tangível. De outro lado, no livro Boa Nova, psicografado pelo médium Chico Xavier, Humberto de Campos dedica um capítulo inteiro a Maria de Madalena. Nele, o autor espiritual narra que ela vivia entregue aos prazeres em companhia de patrícios romanos. Era uma mulher que havia abandonado o lar para entregar-se a uma vida de aventuras. Boberg identificou diversas outras mensagens psicografadas por Chico Xavier, como as encontradas em Palavras de Vida Eterna, Religião dos Espíritos e Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, que classifica a Madalena como mulher, tresmalhada na obsessão, dominada por 7 gênios sombrios, mas que após conhecer Jesus passou a cultivar a pureza e tornou-se símbolo da vitória da razão sobre a paixão. Na atualidade, a Igreja Católica mostra Madalena como uma mulher forte e corajosa. O autor judiciosamente traz as suas pesquisas e deixa ao leitor o direito de analisar e concluir por si. Boberg é também autor, entre outros, de O Evangelho de Tomé e O Evangelho de Judas, uma análise da passagem de Jesus, seus ensinamentos sob a visão desses 2 evangelhos considerados apócrifos e por isso mesmo rejeitados pela Igreja. É também consagrado autor de mais de uma dezena de obras publicadas, sempre trazendo informações, pesquisas e caráter reflexivo. Escreve numa linguagem clara, com a maestria de um grande escritor e pesquisador. São Paulo, julho de 2017, quase 10 anos atrás, gente. Júlia Nezu Oliveira, advogada presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e diretora fundadora do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo. Eduardo Cavalho Monteiro, CCDPE-ECM, que é a sigla de tudo isso que eu acabei de falar.
Então, nesse prefácio aqui, a Júlia, né, que é uma pesquisadora dentro da sociedade espírita, ela acaba apresentando nesse prefácio, ela faz uma apresentação simples, dizendo que o autor, ele também não se conforma com alguns rótulos que Maria Madalena recebeu durante todos esses anos, e ele foi buscar outras formas de ver Maria, através de documentos sérios que ele encontrou, inclusive, né, no século III, parece que foi falado aqui no começo, minha memória não ajuda muito, né, ele encontrou documentos em 1955, mas esses documentos já tinham sido encontrados, parte deles, eu acho que é isso mesmo, no século III, isso mesmo, tá aqui. A escrita provavelmente no século III, da qual Boberg transcreve. Então, ele faz pesquisas muito antigas a respeito de Maria, não concordando totalmente com a forma, né, que é vista como meretriz, como prostituta, como uma pessoa obsediada, mas sim como uma médium que via, né, que sentia a presença de espíritos. Só que, lógico, ela ainda, pelo que eu entendi aqui, ela ainda não era cristã, então ela tinha os desequilíbrios que é normal de qualquer médium, né? Se a gente não estuda enquanto médium, a gente acaba perdendo, né, o nosso equilíbrio, o discernimento do que é físico, o que é espiritual, o que é bom, o que é ruim. Então, assim, a Maria, ela podia ter, ele já começa a defender, já a partir do prefácio aqui, a gente vê que a defesa que vai ser do livro é que ela era médium, que ela era uma pessoa de moral e que ela não, que foi distorcida toda a história dela. Mas ele também diz, a partir do prefácio, a gente percebe que o autor vai estar dizendo o quê? Ele vai jogar novas visões sobre Maria, mas ele não vai determinar como você vai enxergar ela. O autor joga reflexões sobre a vida de Maria para que cada um de nós internalize aquilo que acha melhor sobre a figura dessa discípulo, ok? Então por que Patrícia pegou um livro desse para ler? Gente, não conheço o autor, não conheço o que tem dentro do livro. O livro, ó, tá brilhando, novinho, né? Ele foi feito em 2017, porém, eu nem lembro quando foi que eu comprei ele. Essa edição aqui, tudo bem aí, Mike? Essa edição é de 2023, então eu comprei esse livro em 2023. Foi assim que eu vi o nome Maria de Madalena, Evangelho Maria de Madalena. Eu sou uma daquelas pessoas que também não acredita que Maria de Madalena tenha sido, entre aspas, o cão chupando manga, né? Tenho visto bastante versões de filmes da Maria de Madalena e, assim, eu tenho para mim, no meu íntimo, não sei porquê, não sei explicar como, mas eu sinto que ela é muito mais do que pintam, muito mais, e provavelmente seja muito melhor do que todos imaginam. É isso que eu venho buscar nesse livro, buscar argumentos para explicar o que eu sinto em relação a Maria Madalena. Não sei porquê, não sei dizer para vocês o porquê que eu gostaria de defender ela, porque assim, a partir do momento, o que me tocou profundamente da Maria não foi nem o seu contexto histórico, nem a sua vivência, nem o momento da sua redimissão, da sua remissão, né, que fala, o momento que ela se arrepende dos pecados dela, bom, enfim, não foi nada disso que me tocou. O que me tocou na história de Maria Madalena foi justamente porque ela é que viu Jesus, porque que somente ela enxergava Jesus após a sua crucificação. Nem a mãe de Jesus viu ele. Então, assim, tem que ter um porquê. Essa mulher tinha alguma coisa de especial. E não é só uma questão mediúnica. Para mim, ela era uma pessoa de extrema moral e que, para mim, eu não tenho estudo nenhum, mas pode ser que eu esteja falando bobagem. Durante a leitura a gente vai ver se eu estou falando bobagem ou não. Por isso que eu estou buscando argumento, né? A leitura, o meu objetivo é buscar argumento. Mas eu tenho para mim que ela era uma discípula, inclusive fiel a Jesus, que também praticava todos os ensinamentos que o Cristo veio a ensinar a ela naquele decorrer do arrependimento dos seus pecados, né? E ela foi colocada para fora dos evangelhos dentro da Bíblia porque simplesmente ela era uma mulher. Eu acredito que seja isso. Agora, se for ou não for, a gente vai saber só durante a leitura. E outra, aquilo que eu pegar de argumento é meu. O próprio prefácio da Júlia diz isso. Cada um vai pegar da história aquilo que crê, aquilo que lhe faz bem. Eu estou buscando esse tipo de argumento.
Eu acredito que Maria foi descartada porque ela era simplesmente uma mulher. Agora, tem uma outra coisa que me intriga. Maria, mãe de Jesus, também era mulher. E por que que não se tornou uma discípula? Então, nós vamos aí estudar para ver se a gente acha alguma coisa a respeito.